Enem 2016, uma questão de radioatividade e datação pelo carbono 14. Pesquisadores recuperaram DNA de ossos de mamute, mamutos primigênios, encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade cerca de 28 mil anos, confirmada pela técnica do carbono 14. A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido a... Então vamos lá. Como é que funciona a datação de carbono 14? O carbono 14, ele é uma técnica de datação muito eficiente para você saber a idade de fósseis ou animais ou vegetais. Porque devem ser animais ou vegetais que têm carbono incorporado em suas estruturas. Para você datar uma cerâmica, existem outros radioisótopos, porque aí já é um mineral e não um animal ou vegetal. Num vegetal ou num animal, a concentração, quando ele está vivo, a relação entre carbono 14, que é radioativo, e o carbono 12, que é o carbono predominante, isso a gente chama de isótopos. Tá lembrado o que são isótopos? Quais são os 3 isótopos do carbono? O carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. Isótopos, eles têm igual número de prótons, 6. Diferentes números de nêutrons e, consequentemente, diferentes números de massa. Lembra que o número de massa, que a gente representa pela letra A, é a soma dos prótons com os nêutrons. Esse tem 6 prótons e 6 nêutrons, por isso que o número de massa é 12. Esse tem 6 prótons e 7 nêutrons, por isso que o número de massa é 13. 6 e 7, 13. E o carbono 14, que é o menos abundante e radioativo, tem 8 nêutrons, 6 mais 8, 14. Então, os isótopos têm o mesmo número de prótons, 6. Diferentes números de nêutrons, 6, 7, 8. Consequentemente, diferentes números de massa, 12, 13, 14. O carbono 12 é o mais abundante. O carbono 13 tem uma porcentagem menor. E o carbono 14, praticamente traços de carbono 14, 0,00 alguma coisa. Aqui em torno de 1%, aqui quase 99%. Então, nós temos aí os isótopos. Quando um organismo está vivo, a porcentagem, a relação entre o carbono 14 e o carbono 12, ou vice-versa, é constante. Porque o carbono 14 está sofrendo um decaimento radioativo, se transformando em outro isótopo, mas ao mesmo tempo, com a alimentação, se você for um animal, você está adquirindo carbono 12, carbono 14 e também 12, lógico. Um vegetal adquire carbono 12 e 14 através da fotossíntese. Na atmosfera, o carbono 14 tanto decai, como ele também é formado. Vamos começar pela reação de formação do carbono 14. Como é que se forma o carbono 14? Na atmosfera superior, as moléculas de N2 sofrem cisão e você tem átomos de nitrogênio livres na atmosfera. Esses átomos de nitrogênio, sob a ação dos raios cósmicos, eles são bombardeados por nêutrons. O nêutron tem carga 0, a gente bota a carga aqui embaixo, e número de massa, que é em cima, 1. Quando um nêutron bombardeia um átomo de nitrogênio, com número atômico 7 e número de massa 14, ele transforma o nitrogênio em carbono 14. Isso é uma reação de transmutação nuclear. É transformar um elemento químico em outro. É uma transmutação nuclear. Então, o nitrogênio 14 foi transformado em carbono 14. E houve a liberação de um prótil, que é o hidrogênio com número de massa 1. Toda transmutação nuclear conserva a carga e o número de massa. 7 mais 0, 7. 6 mais 1, 7. Conservou a carga. Conserva também o número de massa. 14 mais 1, 15. 14 mais 1, 15. Então está aí a reação de formação do carbono 14 na atmosfera superior. O nitrogênio é convertido em carbono 14. Ok, então o carbono 14 é o tempo todo formado aqui na nossa atmosfera. Mas ele também decai, como ele é um isótopo radioativo, ele é instável, ele sofre decaimento. Ele se transforma em nitrogênio
e libera uma partícula beta, que é uma partícula que tem carga menos 1 e número de massa 0. Olha a conservação, carga 6, 7 mais menos 1, 6. E número de massa 14, número de massa 14. Então, como o carbono é formado e depois ele decai, a concentração de carbono na atmosfera fica praticamente constante. E nos seres vivos, animais ou vegetais também. Quando o animal ou vegetal morre, ele cessa de receber carbono 14. Os animais através da alimentação, os vegetais através da fotossíntese, incorporação de carbono. E aí só tem carbono 14 que vai decaindo. Como essa quantidade vai decaindo, e aí tem a meia-vida do carbono 14. Qual é a meia-vida do carbono 14? 5.730 anos. O que é que significa isso? Que a cada 5.730 anos, a concentração ou o número de isótopos de carbono 14 no organismo se reduz à metade. Então, sabendo a concentração que é constante na atmosfera e num fóssil de animal ou vegetal, que vai ser bem menor do que a concentração na atmosfera hoje, porque ele foi decaindo, então dá para fazer uma estimativa muito boa em relação à idade daquele fóssil, porque a cada 5.730 anos o número de isótopos radioativos se reduz à metade, ou a massa dos isótopos radioativos se reduz à metade, ok? Ou a concentração se reduz à metade, depende do que você está trabalhando. No caso aqui, para radioisótopos, o ideal é entender que o número de isótopos radioativos se reduz à metade, ok? Então, é assim que funciona a datação pelo carbono 14. Então, essa técnica de datação só é possível devido a quê? Item A, a proporção conhecida entre carbono 14 e carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos. É verdade. Como se conhece a proporção entre o carbono 14 e o carbono 12 na atmosfera, eu sei quanto é a concentração de carbono 14 num organismo vivo. Se é um organismo que tem milhares de anos, a quantidade de carbono 14 vai ser menor. Pela relação entre um organismo vivo hoje e a relação entre o fóssil, eu consigo fazer uma estimativa para a idade do fóssil, já que a meia-vida do carbono 14 é conhecida e é de 5.730 anos. O item A na prova amarela é o correto. Vamos analisar os demais itens. Item B. Devido à decomposição de todo o carbono 12 presente no organismo após a morte. Carbono 12 não é radioativo. Carbono 14 que é. Item B, falso. Devido à fixação maior do carbono 14 nos tecidos de organismos após a morte. Falso. O carbono 14, o número de isótopos radioativos vai diminuindo após a morte, porque não há mais assimilação. Ok? C, falso. D, emissão de carbono 12 pelos tecidos de organismo após a morte. Carbono 12 não é emitido, porque ele não é um isótopo radioativo. Falso. Item E, transformação de carbono 12 em 14 ao longo dos anos. Falso. Num isótopo, o carbono 12 não se transforma em 14. Na verdade, para a formação de carbono 14 é o nitrogênio que se transforma em carbono 14. E no decaimento, o carbono 14 volta a se transformar em nitrogênio. Então, realmente, na prova amarela, o único item correto dessa questão, que fala de radioisótopos, datação pelo carbono 14, excelente revisão aí desse conteúdo, a gente marcou a letra A.